Na sua declaração de candidatura, Orlando Alves diz querer pugnar pela verdade. E que verdade é que é essa de que fala? A principal verdade é dizer as coisas que são reveladoras do estado em que o país se encontra. E nós, a respeito da União Europeia, da relação do nosso país com a União Europeia, encontramos muitas frases feitas. Parece que estamos no melhor dos mundos e agora parece que se começa a revelar que afinal isso não era assim tão verdade quanto isso. Portanto, eu penso que é preciso dizer algumas verdades a respeito da integração do país da União Europeia. A primeira verdade é que nós, enquanto partido, enquanto MRPP, manifestámos contra essa adesão. Mas defendemos sempre a posição de que o povo português devia ser consultado sobre essa estratégia seguida pela classe dominante cá. Isso não foi possível fazer até hoje. Sim. E impõe-se, passados estes anos todos, 24 anos, sensivelmente, que esse balanço seja feito. Mas eu perguntava-lhe, ainda hoje a MRPP acha que Portugal não devia estar na União? Não, eu estou-me a reportar à data em que a adesão foi feita. Em 86. Porque isto, agora a situação é como quando se perde a virgindade. Depois de perdida, não há nada a fazer. Há que arranjar novas soluções. Portanto, agora, que possam servir o nosso povo. Sim, neste momento defendemos essa posição, mas somos críticos quanto ao estado que as coisas estão no nosso país e ao estado em que se encontra a nossa relação com a União Europeia e da União Europeia connosco. Quando fala de verdade, diz também que, além da necessidade de pugnar pela verdade, diz que é preciso combater toda a espécie de ilusões. E essas ilusões de que o Orlando Alves fala e que a MRPP falam, passam por... Repara, nós tivemos um período, mesmo antes da adesão. A adesão foi sensivelmente pedida em 77, 78, formalmente. Sim. E depois foi concretizada em 85 e 86 foi feita a assinatura do tratado. Antes desse período, que antecede imediatamente a adesão, nós tivemos os tratados com o FMI. Foram os tratados com o FMI que possibilitaram a adesão. Isto do ponto de vista da burguesia portuguesa, não do ponto de vista dos trabalhadores, porque nós também tivemos contra os acordos com o FMI. A situação é um pouco esta, porque é que a burguesia portuguesa decidiu aderir à União Europeia naquela altura, ou então à CEE? Porque tínhamos aqui um país pobre, um país do sul da Europa, que tinha ousado fazer uma revolução. Essa é a razão principal. Não é uma razão de progresso. Porque se nós, aliás, formos comparar os anos que temos da adesão... mas antes também não podíamos ter entrado porque não éramos uma democracia. Nós estivemos na EFTA nos anos 60. Sim, bem sei. E não me consta que era o mundo livre. Não me consta que o desenvolvimento do nosso país, no tempo em que esteve na EFTA, tenha sido inferior àqueles que são estes 24 anos de adesão à União Europeia. Talvez até seja muito pelo contrário. Nos tínhamos desenvolvido mais. Nós, nessa década, chegámos a desenvolver-nos 2 dígitos ao ano. Mais ou menos em média. Bom, mas a ditadura... E, portanto, quando eu falo de dizer a verdade e de combater as ilusões, é esta ilusão que se criou que a Europa nos trouxe tudo e nós não demos nada à Europa. O que é que a Europa nos trouxe? Betão, autoestradas... Nós hoje, mas em contrapartida, nós hoje não temos agricultura, não temos pescas, não temos indústria pesada, não temos uma siderurgia, a Orefam está no estado em que se encontra, as nossas minas estão praticamente paralisadas, tirando praticamente a Somincor, Neves Corvo. Portanto, o que é que a União Europeia nos trouxe? Parece que nos trouxe bastante pouco e nós agora estamos em medida das pessoas que na altura acharam que nós éramos exagerados neste juízo que fazíamos, de ver que tínhamos pelo menos alguma da razão, ou uma boa parte dessa razão. Portanto, combater essas ilusões penso que é importante, portanto, e no sentido de se fazer esse balanço. Mas também, e por isso volta à questão atrás de porque é que não exigimos a saída, então se isto está tão mal, porque temos a consciência que neste momento esta situação toca um conjunto de trabalhadores europeus, não toca só os trabalhadores portugueses, ou os portanto é mais fácil unir para fazer a força? Globalizar a luta que é preciso fazer contra esta União Europeia do capital, há condições muito mais favoráveis do que havia eventualmente há 10 ou 15 anos atrás. O senhor acusa a União Europeia e o Governo de serem também responsáveis por esta crise internacional. E o que eu lhe pergunto é se sem a União Europeia e sem este Governo não tinha havido crise? Eu acho que essa pergunta traz algumas ilusões por trás. Porque se nós formos a ver, por exemplo, o problema eu aliás acho piada aos cartazes do Partido Socialista neste momento. Quer dizer, são a pior propaganda que o Partido Socialista podia fazer consigo próprio. Estou-me a referir, por exemplo, à do euro. O cartaz que aparece a Guterres que não é do euro. A nossa adesão ao euro, também não fomos consultados relativamente a isso. Mas os 2 maiores partidos estavam em sintonia nessa... Estavam e iam de estar. Isto enquanto eventualmente não houver qualquer tipo de implosão. São os 2 maiores partidos porque a não as ser pessoas que a União Europeia imploda e, portanto, se possa estabelecer divisões entre eles. Mas os 2 maiores partidos são os 2 maiores partidos porque têm votos para isso. Sim, e têm votos porque essas ilusões foram criadas. Por exemplo, o euro, o que é o euro se não o marco alemão na Europa?
Quando nós deixamos de ter o escudo e passamos a ter o euro, nós estamos a adaptar o marco como moeda de referência europeia. Não é outra coisa. Era a moeda mais forte. E estamos a adotar, ainda com a gravidade que isso tem, o Pacto de Estabilidade, que foi imposto sobretudo pelos grandes países mais poderosos da União Europeia, neste caso o chamado eixo franco-alemão. Portanto, não é que isso signifique que a nossa economia se equiparou ou igualou à economia alemã ou francesa. Portanto, é pura ilusão pensar isso. Mas, no entanto, adotámos a moeda forte dos alemães e dos franceses. Uma outra das coisas que os senhores dizem é que acham necessária uma campanha de integração europeia. Ora, com as críticas que fazem à União Europeia como ela existe neste momento, não há aqui nenhuma contradição? Não é propriamente uma campanha de integração europeia. É no sentido dos trabalhadores europeus poderem apresentar propostas suas, alternativas, para resolver a crise. E temos um conjunto de propostas nesse sentido. E que serão, caso da nossa lista eu seja eleito, ou para além de mim outra pessoa, que serão defendidas no Parlamento Europeu. E eu penso que é importante este aspecto, que é, a nossa candidatura não é uma candidatura estritamente partidária exatamente nesse sentido. Pretende penetrar, mesmo a nível sindical e das correntes sindicais que existem na Europa, poder começar a fazer uma plataforma de entendimento. Porque reparem uma coisa, estes referendos que houve e que deram um não, que eu acho que têm um papel importante, tiveram um papel importante na rediscussão do que deve ser a União Europeia, tiveram uma coisa a seguir que é, e agora o que é que se faz? E essa resposta aparentemente não foi dada pelos trabalhadores europeus. Portanto, há uma parte da população e dos povos da Europa que disse não, e disse de uma forma vincada, nítida, clara, mas isso não teve consequências políticas. Penso que estas eleições são propícias não só a fazer essa reflexão, como a criar uma corrente da opinião, que gostaríamos que tivesse expressão no Parlamento Europeu, no sentido de unir esses descontentes, sobretudo os trabalhadores descontentes, com o rumo que a União Europeia está a tomar, no sentido de vir a criar uma força política diferente, alternativa àquela que está instalada. Teve, nas eleições de 2004, nas últimas eleições europeias, teve cerca de 50 mil votos. Sim. Agora falou em eleger-se a si próprio e outro deputado. Qual é que é a sua fasquia? 2 deputados? Pronto, isso é um otimismo e não penso que isso seja possível, mas pelo menos uma voz penso que será possível. E, aliás, nessas eleições para o Parlamento Europeu nós temos vindo de um modo mais ou menos sistemático. Acredita que pode ser eleito? Acredito. Mas isso está nas mãos do povo português, não está nas mãos de mais ninguém.